galera, aqui quem fala é Léo Guerra e... Carlos Pereira, destrinchando a rodada número 12. Uma dúzia de programas. E a pauta tá cheia, tem muita coisa pra gente falar hoje. Tivemos a derrota do meu Santos sexta-feira à noite, na sexta-feira. Tivemos Corinthians vencendo e convencendo. E mais um clássico chato, modorrento. Palmeiras venceu o São Paulo e o São Paulo perdeu mais uma. É meio lógico isso, né? Qual a novidade? Qual é a novidade, né? Inclusive nós separamos um capítulo à parte para falar do São Paulo Futebol Clube, mas nós vamos começar pelo time que vinha encantando e não encanta mais. No Pacaembu, Santos 0, Novo Horizontino 1. E quem vai comentar o Peixe é Carlota. Carlota, o que aconteceu com o Peixe? Bom, hoje a gente começou pela ordem, né? Vamos falar do primeiro jogo da rodada, que foi na sexta-feira. É. E o Peixe, ele tá num momento um pouco mais complicado. Por quê? Verdade. Porque uma grande sacada do Sampaoli foi o Jean Mota ser o falso 9. Deu muito certo, o menino estourou de fazer gol, calou a boca de muitos críticos santistas. Só que isso começou a ficar manjado, né? Os técnicos hoje estudam muito os outros times e isso... E assim, é o Jean Mota, gente. Eu avisei, eu falei, não se iludam com o Jean Mota. Eu já conheço o Jean Mota de muito tempo. Ele é um jogador limitado, entendeu? Provisoriamente funcionaria. Quebrou o galho, mas Mas pra o Santos pegar... precisa de um camisa 9. Sim. É fato, precisa. Depende muito do talento do Derlis. Quando o Derlis não está em campo, E ele não estava. no clássico ele foi o fator de desequilíbrio. Se o Santos fosse surpreender o Corinthians no contragolpe, ele saberia que a bola viria dos pés de Derlis, ou gol ou assistência. Sem dúvida. Isso preocupa muito, porque a gente já falou isso no último Destrinchando, que esse menino provavelmente não joga as quartas de final do Não Paulistão. joga. Já é fato. Não joga ele, não joga Soteldo e não joga Cristian Cueva. E Sanches está devendo. O armador Sanches está jogando abaixo do que ele vinha jogando. Eu queria que você falasse também um pouquinho pra gente do Felipe Jonathan. Colocaram ele muito rapidamente, porque era uma necessidade do time? Não era uma necessidade, era um desespero, né, na verdade. O Felipe Jonathan é um lateral voluntarioso, com habilidade, faz algumas jogadas interessantes, mas primeiramente é fraco atrás, entendeu? Não marca tão bem, ainda não consegue fazer a transição na velocidade que o time do São Paulo faz, então ainda é um ponto de desequilíbrio. Pincelando um pouquinho no Sanches, eu não sei se é perna ou eu não sei se é o excesso de alterações táticas que o querido comandante Jorge está fazendo. Pode ser. No clássico, ele colocou o Sanches para jogar lá na frente. ponta, depois ele voltou para o meio. Ou é um pouco de cada, porque o Santos e o Corinthians tiveram as maiores maratonas agora no início do ano. Sim, pessoal, fevereiro foi terrível, né? Eu fecharia o assunto Santos Futebol Clube com o seguinte. É um time em formação. Eu não vou criticar o trabalho do São Paulo, porque ele está fazendo omelete sem ovo e limonada sem limão. E acabou de começar. Essa variação ia acontecer, o Santos iria sentir em algum momento, não ia ser aquele festival todos os jogos, todo o ano inteiro. Ainda tem o nosso voto de confiança. Acho que merece o voto de confiança? Claro que merece. E o Pato, que na minha opinião cairia como uma luva, acho que não vem. São Paulo. Muita bala, e ele quer ir pro São Paulo, né? Vai jogar em São Paulo. Uma bomba nossa, viu? O Pato vai aparecer no tricolor. Com certeza. E tivemos o Corinthians vencendo e convencendo o Oeste em United States of Itaquera. Foi no sábado esse jogo ou foi no domingo? Foi no domingão. Foi no domingão, né? Gostei do Corinthians, hein, cara? Gostei. Primeiro tempo espetacular. Muitas chances criadas. Placar moral. Corinthians, 1, 2, 3. Oeste, nada. Tranquilo, porque o Oeste não fez rigorosamente nada no primeiro tempo. E é um dos times que vem bem do interior. Mas já perdeu o fôlego, não aguentou, não deu pedal pros caras, não. Eu gostei muito do Corinthians, muita movimentação, muita chance criada. Um destaque inesperado, um herói inesperado, Michel Macedo, hein, cara? Belos cruzamentos,
O pessoal que acompanha os treinamentos do Corinthians estava falando dessa virtude do Michel Macedo, dele alçar bem a bola na área. Na verdade, ele passar a bola, né? Porque normalmente o lateral vai e dá um balão pro meio da área. Se livra da bola, na verdade. Se livra da né? bola. Hoje isso é muito, né, constante no nosso futebol, infelizmente, né? Saudade do Jorginho, Cafu, Leandro, Paulo Roberto, grandes laterais, né? Grandes. Erguiam a cabeça e passavam a bola. Arce, nossa, esse tinha um passe, né? Espetacular. Indo para a esquerda, Kleber, Nossa, Felipe Júnior do Palmeiras. Bom, aí sobra. Aí sobra, é. Aí sobra. Esquerda é brincadeira. E esse menino parece que ele cruza bem, né? Eu gostei. Só que ele não foi exigido na marcação. Quero ver ele marcando, porque o West abdicou do ataque. Totalmente. Teve um ataque com aquela rateada que E o o Michel Cássio Macedo deu vai pegar uma sequência, viu? Porque o Fagner foi convocado. pro lugar do Daniel Alves na seleção, né? Vai pegar 3 jogos seguidos, fora o do Oeste. Muito bom, muito bom. Gostei muito da entrada do Jadson no segundo tempo. Já de show. O Jad Show, para 30 minutos, 35, ele é um baita de um recurso, cara. Ele é um puta recurso, porque tem muita bola, tem muita visão. Aquela bola que ele meteu pro Bozelli, que o Bozelli chutou e o Cavicchioli espalmou, aquilo ali é brincadeira. Mas, devido à grande quantidade de Skol e Pitu consumidas, é para 30 minutos, 35. Júnior Sornosa continuará sendo o titular da camisa 10 do Corinthians. E o Avelar? E o Avelar? O Avelar jogou direitinho, né, cara? Vai ser comprado ele? O Corinthians vai lançar uma proposta. O Torino não. Qual vai ser a renova o proposta? empréstimo. 2 pacotes de Marlboro e uma caixa de proibidas? Não, vai pagar o preço mesmo, né? Mas pelo que eu conheço de Corinthians, vai querer parcelar em 20 vezes. Sim, meu Avelar, minha vida. 1,5 milhão, né, de euros, que dá 6,5 milhões de reais. Tá bom, né? Cada um gasta seu dinheiro como quiser. Nós gastamos 4 milhões de reais do Felipe Jonathan, que não tá jogando porra nenhuma. É melhor do que gastar quase 40 no Arana, viu? Sim, não. 40 não. Era muita dois. grana. Esse dinheiro poderia ser investido no Martinelli, que é a revelação São- do Paulistão. E Boa, tem bem lembrado. 7 clubes grandes atrás desse jogador. Ele é muito bom jogador. Faz 3 programas que a gente tá pra falar do Martinelli e Ele sempre esquece. esquece na hora de escrever a pauta. Mas é um grande destaque mesmo do interior. Do Ituano, viu? Martinelli do Ituano. Observem esse menino jogando. Ele é muito bom jogador. Fiquei impressionado com as 22 finalizações do Corinthians. O Corinthians não tinha finalizado 22 vezes no campeonato. Da partida do Peixe pra cá, do Racing pra Do cá. Racing pra fora, cá, é. O Corinthians vem apresentando um futebol bem mais ofensivo. Eu diria que os Corinthians jogam o melhor futebol na fotografia aqui no Photochart. Das últimas 3 rodadas é o melhor futebol do Campeonato Paulista. Criou 10 chances reais de gol. Se não fosse aquele nádega flácida daquele Bozelli, o Corinthians teria feito 4-0 sem o menor problema. Bocelli, eu já falei dele, né? Tem qualidade, mas tá num ritmo muito Ele é lento. Buncelli, na minha opinião. Buncelli. Ah, cagar, moleque. Vamos falar de clássico? Chega de Vamos Corinthians, né? Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras. Palestra 1. São Paulo, nada. O joguinho... Detalhe, viu? Não é provocação, tá? Hum. Nesse jogo tinham 19 mil pessoas. No Corinthians tinha 30. A torcida do São Paulo também tá mulher de malandro. Cansou de apanhar, né, meu? Chega, né? Tá lá, paga ingresso, grita, eu, tricolor e só ferro. Cara, Palmeiras jogou uma partidinha... O jogo em si foi modorrento pra cacete, O né? Palmeiras foi cozinhar o galo. Foi. Os caras não tá nem aí pro clássico. Pouco repertório. E o Duro, quando quis jogar, Quando quis jogar, jogou, né? venceu. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, se a gente for ver, né, cara? Teve bastante chancezinha, assim. Sim, Bola teve cruzada. mais posse de bola, atacou muito mais. Sim. O Carneiro, né, voluntarioso, mas participou bastante. Grosso, mais que cano de passar bosta, lembrando. Essa volta ao 4-3-3 do Mancini eu não gostei, brother. Eu não gostei. Eu não gostei dos jogadores. Hum. Ele tava jogando 4-3-3. Não, ele tá jogando 3-4-3. 3-4-3. Com os 3 Verdade, zagueiros verdade. e os 2 moleques lateral É verdade. pelo Mas corredor. tinha mais molecada. Sim. E aí com o Palmeiras ele deu uma refugada, quis botar Sim. Hudson, quis ficar Como eu falei no outro programa, quem tem medo. O que assusta no São Paulo é mesmo ele jogando um clássico com o mando dele, bem ou mal tinha 20 mil pessoas, jogando melhor, criando muito mais chance do que o Palmeiras, ele não consegue ganhar.
O Palmeiras, assim, fazendo um esforço zero. Nós só tá rolando uma luta da diretora com o gato mais velho. Tá mais interessante do que o programa, pra falar a verdade. O São Paulo não consegue ganhar, não consegue resolver. Parece que o gol fica pequeno na hora da finalização. Quando toma um gol, se Não, desmonta psicologicamente. A torcida já começa. A torcida não aguenta mais. Você tira a razão da Independente? Claro que não. Não dá. E o pessoal falava que era a torcida modinha. Os últimos 2 anos, o São Paulo tá entre as 3 melhores médias de público do Brasil, hein? Verdade. Mesmo no Brasileiro, mesmo fora de Libertadores. Então, a torcida do São Paulo, vista como mais fria, como mais modinha e tal, Tá apoiando. tá chegando junto. E tá apanhando mais que mulher de bandido e gato em desenho, meu. Tá realmente muito complicado isso daí. O São Paulo contrata. Pelo que se vê, eu vi hoje de manhã, tava na cama ainda morgando antes de levantar pra você chegar pra fazer o programa. O São Paulo vai fazer uma proposta de R$1 milhão mensais para Alexander Duck. Eu não dava. Mas, entendeu? Vai jogar o quê? Vai jogar Pato e Pablo na frente? O Pato como seu segundo atacante? Hernandes. Vai ter que pôr Hernandes machucou, hein? Não vai jogar as quartas de final. Nossa, que notícia ruim. É verdade, ele saiu sentindo, né? Sentindo. Não vai jogar as quartas. Então, não joga contra o São Caetano, quarta ele está em dúvida ainda. Não se sabe o que vai acontecer com ele. Ele está sendo otimista, né? Mas a gente acredita que passa. Bom, deixa para os palpites, né? Vamos destrinchar o São Paulo? A gente está falando muito do São Paulo ultimamente porque, se você for ver, Corinthians está classificado, já estava, Palmeiras já estava classificado, o Santos já está classificado há 4 rodadas. O único que neste paulistequinha de merda ainda não garantiu a classificação é o São Paulo. E a gente resolveu fazer um destrinchando a crise tricolor que vem se arrastando aí há mais ou menos uma década, né, praticamente. Você começa, eu começo, a gente escreveu, mas não organizou porra nenhuma, né? Bom, eu quero começar. Começa. O que eu vou falar é um pouco jargão, mas tem que ser dito. Sim. A diretoria do São Paulo. Com certeza o problema vem de cima, porque o São Paulo traz bons jogadores, Contrata muito bem. bons técnicos. Teve últimos técnicos do São Paulo que depois foram dirigir clubes por aí, fizeram ótimas Copas do Mundo, do Mundo, Sim. né? Então o problema não é jogador, não é técnico, não é falta de apoio do torcedor. O São Paulo Onde troca tá o demais de problema? técnico, hein, cara? Troca demais. O São Paulo tem uma média... deveria ter permanecido. Sem dúvida. É muita pressão, né? Quando o clube entra nessa fase de ausência de títulos, né? Para não falar fila, Sim. começa a ter mais pressão. Então, os resultados têm que ser instantâneos, né? Futebol não é miojo, não é né? miojo. Que é tudo instantâneo. É uma costela no bafo para você fazer em longas horas. Não é miojo. A média de permanência de técnicos do São Paulo mal chega a 5 meses. Baixa. Não tem trabalho que sobreviva. Não tem como. E o Juju, finado Juju, Sim, que Deus o ele tenha. destruiu a oposição. O São Paulo não se verga. Não sei. Exatamente, né? Tá se vergando. Tá se vergando. Ele destruiu a oposição em qualquer instituição, política, Tudo, futebolística. qualquer coisa, é verdade. Quando não tem oposição e se estende muito, determinada, vamos colocar assim, elite no poder, eles vão se acomodando, né? Maquiavel já diria. A oposição do São Paulo se alternância de vendeu. poder. A oposição do São Paulo se vendeu por passagem aérea, por camisa, por ingresso, por tudo isso. O senhor Leco é um cara omisso. Omisso. Só aparece na vitória. Tá? Eu nem lembro a última vez que eu vi o Leco. Só se foi no mercado, aquele leite. Pois é, o Leco, é verdade. Eu comprei uma caixa essa semana que tinha acabado. O São Paulo tá num clima tão complicado que tá virando um cemitério de jogador. O que a gente chama de cemitério de jogador? Destaca um fulano num clube X. Todo mundo quer. Palmeiras quer, o Santos quer, o Corinthians quer, o Atlético Mineiro quer, o Flamengo quer. O São Paulo vai lá e contrata o Xexé Lento. O cara chega no São Paulo, parece que dá um misto de AVC com diarreia, e o cara para de jogar, meu. Você vê o Pablo. Pô, o Pablo arrebentou no Atlético Paranaense ano passado.
Pô, quem que não queria o Pablo? Já pensou o Pablo no Peixão? Porra! Resolvia nosso problema. Santos queria, Corinthians queria. Sim, e é um belo O centroavante. Flamengo chegou a cogitar de levar. Não consegue jogar, entendeu? E assim foi com muitos jogadores, desde que o São Paulo começou a trazer aqueles meias estrangeiros, trouxe Canhete, todo mundo queria, o Canhete foi parar na terceira divisão, Cortez, todo mundo queria, só foi se acertar no Grêmio, um monte. E é o contrário do que era, porque antes o São Paulo trazia assim, jogadores veteranos, a gente pode puxar isso na história. Não, isso é desde Leônidas da Silva, em 42, exato. Zizinho, Mestre Ziza, foi o último título do São Paulo antes. Canhotinha de Ouro, Gerson, Grande Gerson, campeão em 70 e 71. Alemão e Cerezo. Ali fim dos anos 80, começo dos 90. Juntava com a molecada formada em casa. O São Paulo sempre foi um clube formador. E dava muito certo. E agora Necrotério, Cemitério. Cemitério, Necrotério, Walking Dead, sei lá que caso. Eu acho também que o São Paulo, essa diretoria atual, tá moendo os ídolos do São Paulo. Já moeu o Ceni. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver uma faixa fora Raí no São Paulo. Gente, o Raí o Raí tem o tamanho do Ademir da Guia no São Paulo, tem o tamanho do Sócrates no Corinthians. Ganhou todos os títulos. Todos os títulos, entendeu? Todos os títulos possíveis. Não chega a ter o tamanho do Pelé no Santos, mas é um pouquinho menos do que o Pelé no Santos. Tá moendo o Hernanes, moeu o Kaká, moeu o Lugano, moeu o Ricardo Rocha. Isso detona o São Paulo como instituição, pô. Sim. E antes de encerrar o São Paulo, eu quero falar do fator psicológico. Que história é essa? Que o time vai disputar um clássico, o torcedor não aguenta mais isso. Exato. Não aguenta mais isso. Vai disputar um clássico, toma um gol, o time desmorona. Joga melhor e não vence. Quantos jogos a gente viu o São Paulo jogar melhor Muitas do que vezes. o Corinthians e perde de 1-0? Perde de a gente fala da um ataque. O Palmeiras estava cozinhando o Galo. São Paulo melhor. Tomou o gol, Acabou, acabou. morreu. Então já está na hora do São Paulo começar a pensar nisso, no fator psicológico. Você é preciso trazer algum especialista. Mas acho que tem um outro ponto também que o algum São motivador. O São Paulo parou. O São Paulo parou pelo seguinte: o São Paulo dominou o futebol brasileiro de 2005 a 2008 com um campeonato, uma Libertadores, um Mundial e 3 brasileiros. Mas vamos ver. Paulista. E um Paulista, verdade. O Paulista de 2005, que aliás foi o último. Treinado por Emerson Leão. Emerson Leão. O que aconteceu? O Santos, naquela época, estava se recuperando do fim da geração Robinho, da geração 2002. O Corinthians estava no fim da era do Alibi, foi pro rebaixamento, estava todo perdido. Tava mal. O Palmeiras estava uma porcaria infinita. Tava numa fila. Nós estávamos com um período com Grêmio em segunda divisão, Atlético Mineiro em segunda divisão, Cruzeiro não estava tão forte. Quem fazia uma frente para o São Paulo era o Inter. Quando o Corinthians vem com o Andrés, o Santos descobre uma nova geração de moleques vencedores. O Palmeiras é assumido pelo Paulo Nobre. O Atlético cresce, o Cruzeiro cresce. O São Paulo parou. Verdade. Parou no tempo o São Parou. Paulo. Quando lançou aquele tal de Soberano, velho, os caras se cagaram. Aquilo cagou na retranca. Zoou tudo. Entendeu? Bom, Olha, vamos aos palpites. tem muita coisa aí pro torcedor e pro diretor e pro jogador São Paulino ver e analisar, porque a gente é maluco aqui, a gente não é profissional, mas a gente sabe o que a gente tá falando, E a viu? gente vai voltar a falar do tricolor. E espero que a gente Fale tenha bem, né? boas notícias. Porque a torcida do Exato. São Paulo é enorme e não merece isso. Exatamente. Bora palpites! Vamos, a produção já fez que tá 18 minutos. Já tá. No Novelli Júnior teremos Ituano e Corinthians. Carlota? O Corinthians, o Carille já assinou, que vem com o time reserva. O Gabriel, que está afastado por cirurgia, vai ser substituído pelo Regis, que vai ser inscrito. Pode ser a estreia do Regis no timão. Bom jogador. E eu acredito em 1-1. 1-1. Eu acredito que por uma questão de rivalidade, o Ituano o São Paulo tem interesse nesse jogo. Eu vou de Ituano, o Galo do Japi, 1, Corinthians 0. No estádio Santa Cruz teremos Botafogo e Santos. A porcaria do Botafogo contra o Santos, que vem meio emperrado
meio escangalhado. O que Não você... fala assim, não, que a gente tem gente que segue a gente lá em Morro Agudo, do bom. lado de Ribeirão, e o pessoal gosta do Botafogo. Mas tá uma porcaria, ué. Vai fazer o quê? Eu já vi o Botafogo bem. Não, o Botafogo tá muito mal, né? Já caiu. Tá, Tá prestes tá a cair, tropeçando. né? Tá tropeçando. Eu vou de peixe 1-0. E eu vou ser nádega flácida e vou copiar o seu palpite. 1-0 peixe. Palmeiras e Ponte, sem delongas. Lá no Allianz Porco, Parmeira 2. Ponte Preta 0. Palmeiras 2-1. 2-1. 2 a 1. Um bom palpite. E o jogo de fundo, o jogo que vai tremer as estruturas do Paulistão, Esse é o único jogo que vale. é o único jogo que vale, pelo menos para título de classificação. No Anacleto Campanella, São Caetano e São Paulo. 1-0 tricolor. No sufoco. Eu vou falar uma coisa para você. Gol de Pablo. Dedão Pablo, Dedão Pablo. eu vou de São Caetano 1, São Paulo também 1. Mas com esse resultado, o São Paulo se classificará. Você gosta de ver... Você tá separando sobre Me gusta drama, me gusta tango com o drama. E agora chegamos ao final com o nosso quadro predileto, aquele que traz cartas, e-mails, faxes, o Raiz e Nutella. E eu vou dar o Raiz pra você, Carlota. Carlos Eduardo. A gente criticou o menino e ele fez Que um golaço. golaço raiz. Bateu 2 vezes no travessão. Decidiu o clássico, mandou a sapatada. Manda uma São Canudo de O fora. lance Do Palmeiras. um golaço do Carlos Eduardo. Que decidiu o clássico, né? O clássico. Raiz da rodada é você, Carlos Carlos Eduardo. Eduardo tá com nós. E os Nutellas? A gente tá variando no Nutella, né? Nossa Nutella tem vários sabores. Eu sei que hoje o Nutella, que você que vai falar pra gente, não é jogador, Não, não é técnico não, e não é juiz. não. Quem é o Nutella da rodada? Agora é o sabor... Nutella sabor framboesa. Diretoria do São Paulo. Pelos motivos já amplamente explicados aqui no programa. Vocês são uns nádega flácida, beleza? Com Raiz Nutella, com palpites, terminamos por aqui porque a gente já encheu o saco demais. Valeu!